Oi, gente, tudo bem? Nós vamos aqui para a análise desse terceiro mês do governo Bolsonaro, né? Esse terceiro mês do governo Bolsonaro, tudo indica, ele foi o pior. Ele foi o que mostrou maior nível de desarticulação, né? É o que mostrou uma maior perda de controle sobre a gestão e sobre todo o processo político e denuncia o que até aqui era uma hipótese, era uma suspeita, e que agora começa a se consolidar. Uma coisa é fato: Bolsonaro, independente de ser de direita, de esquerda, militar, civil, o que quer que seja, não entende nada de gestão. E entende menos ainda do jogo político. Então minha proposta de análise aqui é abstrair um pouco todo o legado dele, né, se é que isso é possível, né, o caráter conservador, pelo seguinte: inclusive, para quem tem uma postura mais liberal, ou mais que isso, de direita mesmo, né, uma vez que eu não classificaria exatamente o Bolsonaro como um liberal, o Guedes sim, né, o Bolsonaro é um outro tipo de posicionamento à direita. Eu penso que, inclusive, para os posicionamentos da direita, a presença, a participação, a atuação do Bolsonaro é muito nociva, né? É muito nociva porque ele mostra, independente da perspectiva ideológica dele, uma incapacidade monumental, como eu acredito que nós nunca vimos, né, nas gestões brasileiras. E isso por quê? Porque o Bolsonaro, ele, em que pese ele não dominar as áreas básicas do governo, isso hoje ele já demonstra, já não é mais uma hipótese, ele tem uma dificuldade muito grande de ouvir quem sabe, né? Então tem um exemplo que é clássico, o exemplo do presidente Fernando Henrique Cardoso, né? Independente da avaliação que cada um tenha dele. O Fernando Henrique não era um economista. O Fernando Henrique é um sociólogo, certo? Muito bem. Na economia, o modo como ele conduziu o Plano Real permitiu que o Plano Real acontecesse e ancorasse a economia brasileira até hoje. E ele fez isso com base em quê? Em ser um exímio economista? Longe disso, né? Ele fez com base na sua capacidade de articulação, de escuta e de escolha de bons quadros. E é isso que o Bolsonaro não sabe fazer. Pior, não sabe, e tudo indica que não se predispõe a aprender a fazer, o que também complica as perspectivas, né? Então, alguns exemplos evidentes que nós temos disso ao longo desse período. No núcleo ideológico, né, onde está, por exemplo, o Ministério da Educação com o ministro Vélez. É um absurdo o que aconteceu esse mês e o que tem acontecido com o MEC, né? Eu, particularmente, sou da educação, a maioria de vocês sabe. O MEC está parado. E o MEC parado, nesse momento, ele prejudica a todas as perspectivas de educação, inclusive as que se enfrentam, né? Ninguém sabe. Então, hoje, os professores não sabem o que fazer, certo? As perspectivas mais progressistas de educação ficam olhando para ver o que acontece, como está um partido disso. Os grandes grupos, né, econômicos de educação também não sabem que cartas jogar, que investimentos fazer, porque é um absoluto vácuo de direção na gestão da educação brasileira. Então é um exemplo, né? Quer dizer, não dá para chamar nem de uma gestão de direita. É simplesmente uma gestão incompetente, né? No caso do MEC. Eu estou citando o MEC, que é um caso bem extremo nesse núcleo ideológico, né? O núcleo militar segue tentando blindar o Bolsonaro, repito, não sei até quando, né? O Mourão tirou um pouco o pé, que o Mourão estava ocupando espaço, ele percebeu que estava muito fácil ocupar o espaço do Bolsonaro, recuou um pouco, porque ele já estava engolindo o Bolsonaro, né? Hoje, não tenho dúvida, o mercado e boa parte da classe política fechariam com o Mourão e não com o Bolsonaro, né? O grupo dos chamados notáveis, que é o grupo que deveria puxar o governo Bolsonaro, que seria a expectativa dele, onde estão o Guedes e o Moro, começam a apresentar problemas, né? O Guedes apresentou sua proposta da Previdência e tem vindo forte e cobrado o governo, né? No sentido de apoio político e respaldo. Ele está sozinho no Congresso praticamente. Esses dias ele fez uma declaração que, se eu fosse o Bolsonaro, estaria muito preocupado, né? Ele declarou que ele não tem apego ao cargo e que o projeto dele é a reforma da Previdência. Isso significa o seguinte: ele não tem medo de largar o do Ministério, o que é verdade, né? O Paulo Guedes não teria nenhum problema em se recolocar saindo do Ministério. E mais que isso, se a Previdência não emplacar, ele pega o boné e vai embora. Isso seria o fim para o Bolsonaro,
né? Hoje, o que respalda o Bolsonaro politicamente e também nos grandes grupos econômicos é o pacote do Guedes, não é ele exatamente. E o Moro, que nesse momento é uma das maiores decepções, não para mim, mas é uma das maiores decepções do governo Bolsonaro. O quanto o Moro se apequenou. O Moro sumiu nesse mês. O Moro sumiu nesse mês. O pacote antiviolência que ele propôs está paralisado no Congresso, em torno de um embate em que foi humilhado pelo Maia, né? O Moro se apequenou de um modo impressionante e que seria nesse momento uma peça importante para o Bolsonaro vir na esteira, né? Coisa que não acontece. Agora, a maior fragilidade do governo Bolsonaro nesse momento, dos 4 núcleos que eu coloco, né, é o núcleo político. A articulação política, principalmente com o legislativo, é absolutamente desastrosa. O Onyx não tem a menor condição, isso é um grande problema para o governo. É um grande problema para o governo pelo seguinte: primeiro, o Congresso não votou, não apreciou praticamente nenhuma das medidas do Bolsonaro esse ano. Nenhuma. 2. As poucas coisas que votou mostrou claramente a fragilidade do governo e que vai atropelar o governo quando e se quiser, né? O Maia claramente dando esse recado, do quanto hoje o governo é refém dele para que a Previdência ande, né? Essa falta de articulação com o Congresso e o Bolsonaro nesse debate besta de nova e velha política pode custar muito caro ao governo. Então, resumo da ópera desse mês, né? Nós saímos da hipótese para a constatação da incapacidade de gestão de Jair Bolsonaro. Isso é fato e dito por todas as correntes. O que ver daqui para frente? Primeiro fica uma expectativa dele mudar essa posição, né? E começar, ele não precisa ser expert em nada, mas ele precisa ser um pouco mais flexível, um pouco mais inteligente no sentido da escuta e da composição com os seus próprios pares, coisa que ele não faz, né? Outro ponto olhando para frente. Na política, isso aqui é um ditado antigo, batido, lugar comum, mas é fato. Em política, não existe vácuo. Não existe lugar desocupado. E o Bolsonaro é o presidente mais fraco que tivemos dos últimos tempos. Eu não estou falando só do ponto de vista da capacidade técnica, não. Eu estou falando de autoridade. A autoridade do Bolsonaro claramente está só nas palavras. Ele não consegue transformar isso em ato. Ele não tem nenhum controle sobre a sua equipe. Ele não tem nenhuma capacidade de articulação. Estando no posto que está, tendo uma cadeira fragilizada como essa, vira um campo perfeito para todos os tipos de disputa e oportunismos. Então, o Bolsonaro que fique muito atento, porque certamente o lugar dele corre risco. Outra coisa que eu quero apontar para finalizar esse vídeo, né? Ouvi dias desses, na mídia, que um governo como o do Bolsonaro não precisa de oposição. E aí é uma isca que a esquerda está mordendo. A esquerda está totalmente desarticulada em relação ao governo Bolsonaro. De fato, nesse momento, não precisa de oposição. Bolsonaro vai se destruindo sozinho, olhando na perspectiva da esquerda. Mas eu quero deixar um aviso muito claro. O que se chama de oposição hoje no Brasil, e o que começa a se configurar com clareza como composição, é o espectro de centro-direita para a direita, em oposição a uma extrema-direita. Ou seja, a esquerda está perdendo um bonde e corre o risco de não ser considerada sequer como oposição. Isso é um risco muito grande para a esquerda no Brasil. É bom prestar atenção. E quanto ao Bolsonaro, ficar de olho. Se ele não governar, terá quem faça isso por ele, em breve.